E amanhã, feriado de 15 de novembro, o comércio de Rio Claro abre normalmente. Quem traz as informações é a repórter Carolina Figueira. No feriado do dia 15, o comércio na região central funciona normalmente, das 9 da manhã às 3 da tarde, mas no dia 20 permanece fechado o dia todo. Já no shopping, o horário de funcionamento tanto para a proclamação da República quanto para a Consciência Negra é da 1 da tarde às 7 da noite. E os supermercados abrem normalmente nos dois feriados, mas fecham às 7 horas da noite. Carolina Figueira para o Rio Claro Notícias. Para falar sobre o direito do consumidor, eu recebo aqui no estúdio da TV Clarel o advogado Euclides Jutkowski. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Lembrando que você aí em casa pode mandar suas perguntas para cá pelo 2111 7000. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consórcio. O que a pessoa deve saber, doutor, antes de assinar um contrato de um consórcio? O que é importante ficar atento? Paulo, os contratos têm que estar numa fonte Arial 12, né, legível, para que o consumidor possa entender o contrato. Ele tem que verificar todas as condições. Quais as condições de contemplação? Os sorteios, os lances, qual o percentual, verificar a taxa da administração, isso incorpora na prestação, né, para verificar o custo da mensalidade, o quanto que é o custo da administradora, enfim, e verificar o seguinte, Paulo, que é importante, o contrato de adesão, que todos são, não dá possibilidade para o consumidor negociar a cláusula, ou ele aceita o contrato por inteiro ou ele não aceita. Então é bom ler com calma, né, pedir esse contrato antes de fechar o negócio. Agora, é interessante também, Paulo, que ele verifique a administradora, né, junto ao PROCON, junto ao banco de dados, verificar se não tem reclamações contra aquela operadora, para ver se é uma operadora idônea, né, conversar com pessoas que já, né, pagaram o consórcio daquela operadora, para não ter surpresa aí. Porque depois que assinou, às vezes não é tão simples assim, ter surpresas pelo meio do caminho. Interessante, doutor, a gente ressaltar que às vezes a pessoa já tem a experiência de um consórcio, fez lá, por exemplo, de um veículo, e aí vai fazer de uma casa e acha que é tudo a mesma coisa. E as operadoras têm flexibilidade para assumirem contratos diferentes, não é isso? Sim, as operadoras têm esse tipo de possibilidade. Na verdade, nós temos duas formas de adquirir bens da forma que menos custo, à vista e através de consórcio. À vista, infelizmente, às vezes nós não temos recursos, então nós recorremos ao consórcio porque você paga o bem parcelado sem juros, né? Então nós precisamos ficar atentos, porque cada administradora opera de uma forma diferenciada. E agora com relação à prestação, como que é composto o valor da prestação? A prestação, Paulo, como nós sabemos, o fundo vai ter que ter recursos para comprar o bem, para contemplar o pessoal do grupo. Então o custo que compõe o valor do bem, né, dividido, rateado pelo número de parcelas do grupo, e mais o custo da administração da operadora, né, da operadora do consórcio. Então isso que vai compor o valor da mensalidade do consórcio. Se a pessoa desistir? Se a pessoa desistir, ela vai ter que esperar todo o grupo, a contemplação de todos os componentes do grupo, e depois de 60 dias de encerramento do grupo, ela vai receber os recursos que ela pagou, né, sem correção e sem juro, porque esse fundo não sofreu correção e juro, que esse fundo foi criado para comprar o bem. Então ela vai receber o valor nominal que ela pagou. Agora, se a pessoa atrasa a parcela, ela tem alguma taxa, existem os juros, existe a multa como qualquer parcela ou não? Os contratos geralmente prevê a multa que tem que ser no máximo 2% e os juros de 1% ao mês. Quando ocorre o encerramento do grupo, todo mundo tem que ter sido contemplado, né? Não existe, por exemplo, o caso de alguém ficar sem o bem. Mas e quando há um número de desistências grande dentro do grupo? A operadora ela pode encerrar esse processo ou não? Ela é obrigada a levar até o final? Não, na verdade, Paulo, a operadora ela é como se fosse uma empresa que você contratou, um grupo de pessoas contratou para adquirir aquele bem. Então, ela trabalha de acordo com o fundo que os próprios consorciados pagam mensalmente. Se não houver recurso, se a inadimplência é um volume excessivo e que é insuficiente para pagar o bem, ela tem essa disposição ou esse direito de encerrar esse grupo, devolver os recursos para quem pagou, porque não vai ter fundo suficiente. O Banco Central obriga que essas administradoras sejam credenciadas pelo Banco Central, né? Eles têm que ter um fundo de reserva, mas um fundo de reserva técnico que eles garantem o fundo que ele está recebendo, mas não garante a entrega do bem se houver inadimplência no valor assim insuficiente para contemplar e entregar o bem. E a contemplação é sempre via sorteio
e via lance. Isso é obrigatório. É obrigatório. Primeiro lance, se eu não tiver lance suficiente, aí faz o sorteio. Então, é um dos dois ou os dois sempre vai ocorrer. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Até mais. Bom final de semana para todos. Em Rio Claro, nesta sexta-feira, o dia permanece com muitas nuvens, com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. A mínima hoje foi de 14 graus e a máxima não ultrapassa os 27. A umidade relativa do ar atinge 88%. No sábado, a possibilidade de pancadas de chuva permanece. A máxima deve chegar nos 26 graus e a mínima nos 13. No domingo, o dia permanece nublado. A máxima pode chegar nos 28 e a mínima de 14 graus. Rafael Pierobon está no estúdio para trazer as informações esportivas. Rafael, boa tarde. Hoje tem rodada de NBB, quarta rodada? Exatamente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Quarta rodada que já começou ontem. A gente tem aí, teve ontem a partida entre São José e Palmeiras e o São José venceu por 56-55, mantendo assim a sua invencibilidade. São 4 vitórias em 4 jogos da equipe de São José dos Campos, que não foi tão bem no Campeonato Paulista, mas no NBB está arrasadora e conseguiu a vitória sobre o Palmeiras no último segundo. Mas a gente vai falar do Rio Claro Basquete, que joga hoje pela quarta rodada, uma partida difícil. Daqui a pouco vai viajar lá para São Paulo, onde enfrenta o Paulistano. A repórter Vlada de Santos é quem tem os detalhes, as informações sobre esse jogo. Bom, os dois times vêm de derrota na competição. O Paulistano perdeu por 1 pontinho de diferença da Winner. O Rio Claro perdeu nos minutos finais para a Liga Sorocabana. Hoje a gente vai conversar aqui com o Caio Ranches, que foi o cestinha da última partida. Caio, o que pesou mais, né? O físico, o psicológico? Eu acho que, agora é difícil falar o que pesou, mas eu acho que é um detalhe durante o jogo, não é nem no final do jogo, durante o jogo que pode ocasionar esses resultados no final para nós. Chuí com certeza se reuniu com vocês, conversou. O que ele procurou repassar, Caio? Sim, ele passou muita confiança para nós aí. Por mais que a gente venha de uma derrota, a gente sabe que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho que está evoluindo a cada dia, a cada jogo. É lógico que faz pouco tempo que ele está aqui, para passar a filosofia dele demora um pouco para a gente pegar isso daí. Mas a gente está confiante, a gente está focado no treino, a gente está com um trabalho sério para a gente poder fazer o melhor papel possível aí e com o andar do campeonato conseguir as vitórias que a gente precisa. Caio, já deu para sentir esse ritmo pesado do NBB, jogos seguidos, um na quarta, outro hoje. Como que está a questão física? Particularmente eu estou na minha melhor condição fisicamente desde quando eu cheguei aqui. Eu acho que a equipe, de acordo com o físico, acho que tá bem, cara. Agora falta detalhe, que eu antes falei, treino para corrigir esses detalhes, erros bobos durante o jogo de ataque e defesa, que é normal. A cobrança sempre vem, pedir para o torcedor ter um pouquinho de paciência, né, Caio? Eles estão no direito deles de cobrar tudo, mas é difícil, porque a gente sabe quanto a gente está trabalhando sério, tudo. E a gente pede realmente um pouco de paciência, para que a gente venha com as vitórias boas aí, quem sabe hoje contra o Paulistano. Tá certo, boa sorte para vocês logo mais. Lembrando que o jogo entre Rio Claro e Paulistano começa às 8 horas da noite na capital e você pode acompanhar as estatísticas online através do site www.lnb.com.br. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias. Rafa, quais são os outros jogos de hoje? Vamos lá. Olha, nós temos 3 jogos hoje. Além de Rio Claro e Paulistano, tem ainda às 7h30 da noite a partida entre Macaé e Franca, lá no Rio de Janeiro. E às 7h45, Liga Sorocabana e Limeira. O Winner Limeira tentando a segunda vitória na competição. E no domingo tem mais uma partida, Mogi das Cruzes e Pinheiros, às 7 da noite, o jogo isolado no domingo. A gente estava conversando aqui, o Rafael e eu, enquanto passava a reportagem da Vlada, sobre o placar que chamou a atenção desse jogo de São José. 56-55, geralmente é placar de terceiro quarto, quando o jogo não está bom ainda. Exatamente. Está faltando um pouquinho mais de qualidade técnica na NBB? Olha, eu não sei se é qualidade técnica ou se as equipes
como estavam disputando, por exemplo, o Campeonato Paulista até semanas atrás, no caso da Winner, depois foi lá para disputar o Sul-Americano, o Bauru foi campeão paulista, tinha equipes disputando aí Campeonato Carioca, o Flamengo disputou Mundial recentemente. Acho que o pessoal está um pouco cansado também, Paulo, e acho que é até normal que nesse início de campeonato os placares não sejam tão altos, né? Nós não tivemos, eu acredito, se não me falha a memória até agora, um placar centenário, por exemplo, nesse NBB, em 3 rodadas cheias. Pelo que você trouxe aqui, acho que não. Não tivemos placar centenário. Acho que chegamos ali a 90, alguma coisa assim, mas a mais de 100 pontos acho que não tivemos. Então eu acho que é normal esse início, pelo menos as equipes, né, segurarem um pouco, até porque é um campeonato longo, são 30 rodadas na primeira fase, é um campeonato muito longo. Agora, 56-55 não é normal. Esse placar de São José e Palmeiras não é normal. Judiou do torcedor que estava lá. Aí judiou do torcedor. Só falando um pouquinho do jogo do Rio Claro com o Paulistano, olha, o Paulistano tem o 4º melhor ataque da competição desse NBB 7. Você falava da média de pontos, 85,6 pontos é a média do Paulistano. Tá melhor. Já do Rio Claro é a 3ª pior média, com 70 pontos. Mas hoje a gente vai mudar a história. Tomara, tomara. Falando um pouquinho de vela agora, Rafael, tem mais jogadores treinando no clube? Alguma novidade definitiva? Olha, tem mais 5 jogadores, além daqueles 6 que a gente trouxe ontem, tem mais 5 jogadores que estão treinando no clube, mas naquela mesma história, aquela mesma situação, ainda sem assinar contrato. Eu perguntei para o Vaguinho Dias, né, quando devem assinar, ele falou, olha, ainda não tem uma data. Na segunda-feira devem chegar ainda outros atletas, a expectativa é que o zagueiro Thiago Bernardi, que foi o primeiro anunciado como contratado do Velo, a expectativa é que ele se apresente também na segunda, o contrato dele com o Guarani de Campinas termina agora no final de semana, então provavelmente na segunda ele também já se junte ao elenco do Velo. Só para o torcedor velista então ter uma ideia, quem são esses 5 outros jogadores que devem ficar para o Campeonato Paulista e que estão treinando com o elenco? Um deles é o zagueiro Iago, tem 19 anos, estava na Portuguesa. Outro é o lateral esquerdo Renan, de 24 anos. Esse aí jogou pelo Tubarão de Santa Catarina e mais recentemente estava no Ipatinga de Minas. Um outro jogador que está treinando no Velo é o meia Fabrício, tem 20 anos, também jogava na Portuguesa. O atacante Kleber, de 20 anos, que jogou no Independente de Limeira e estava no Guarani de Sobral, lá do Ceará. E para finalizar, o atacante Marreta, que tem 22 anos e pertencia ao Vasco da Gama. Esses são jogadores que já estão no clube, porém ainda não assinaram, mas o Vaguinho garantiu que eles devem ficar sim para a Série A2. Portanto, são 11 jogadores por enquanto. Olha, pelas informações do pessoal, o pessoal vem de times aí de Campeonato Brasileiro, Série B. Na verdade, não tem ninguém de time muito desconhecido, não, né? Não, de time desconhecido não, tirando aqueles que vieram lá, né, do Galícia, mas são conhecidos do treinador. Agora, a gente tem que ver como é que esse pessoal estava sendo aproveitado ou não nessas equipes, né? Tem essa questão. A gente precisa agora apurar e ir atrás desses detalhes, né? Esses jogadores estavam sendo aproveitados ou não. Na Portuguesa, por exemplo, a gente sabe, o pessoal lá está extremamente insatisfeito, até devido à falta de pagamento, e isso prejudica bastante, né, Paulo? Agora, com relação a esses preparativos todos, ele, por mais que não anuncie, é bom que o pessoal já está treinando. Sim, então. Fica aquela perspectiva, aquela expectativa, melhor dizendo, sobre o nome, olha, é oficialmente contratado, mas ele já está sentindo que o elenco está na mão dele, está montando o elenco. Isso é muito positivo para começar bem o ano, né? É bom, até porque tem equipes por aí que vão se apresentar, que vão começar a treinar em dezembro, né? Que vão anunciar jogadores em dezembro. Aquilo que a gente comentava outro dia aqui no Rio Claro Notícias, o campeonato vai começar apenas em fevereiro, então é um período bom. Eu acho que 2 meses e meio aí, que é o caso do Velo, quase 3 meses de antecedência, eu acho que é um bom período, aí dá para parar nas festas, né? Sem ficar aquela correria que acontece se o campeonato fosse iniciar na primeira quinzena de janeiro, como é de costume geralmente. Daí fica mais complicado, o tempo é muito mais curto. Aí né? Fica muito mais curto, fica muito mais apertado. Agora, eu acho que uma outra questão que as equipes vão ter que correr atrás, no caso tanto o Velo quanto o Rio Claro, viu, Paulo, é a questão dos estádios, essa coisa da capacidade mínima de 15 mil lugares. Nenhum dos estádios da cidade, a gente sabe, não tem nem metade dessa capacidade.
Ontem eu conversei com o presidente do Rio Claro, Luiz Balbo. Ele disse que tinha tido uma reunião com o secretário Reginaldo Breda e que o secretário teria garantido que a prefeitura ia bancar mais uma vez o aluguel das tubulares lá no Chimitão. Porém, eu conversei com o secretário Breda logo em seguida e ele disse, não, o que eu falei para o presidente do Rio Claro é que se caso a prefeitura volte atrás e consiga alugar essas arquibancadas, por questões aí de bom senso até, elas vão para o Chimitão devido a ser lá onde vai acontecer a primeira divisão. Mas o secretário de esportes disse que, por enquanto, fica mantido aquele posicionamento de semanas atrás. A prefeitura não tem dinheiro para bancar arquibancadas tubulares no ano que vem. O que daria para mudar nesse prazo, Rafael? Porque, na verdade, requer investimento. 600 mil, pelo menos. E o Velo também quer. O Velo também quer. O Velo já protocolou, inclusive a diretoria do Velo protocolou na prefeitura uma reunião com o prefeito para saber o que é que vai acontecer, qual o posicionamento oficial da prefeitura. O secretário de esportes me disse, Rafael, o prefeito já me pediu para comunicar oficialmente os clubes de que a prefeitura não vai bancar a arquibancada para o Paulista de 2015. E segundo o secretário de esportes, esse comunicado já foi feito às equipes. Vamos ver. O Rio Claro diz, o presidente Balbo me disse ontem, ele falou, olha, se a prefeitura não botar essas arquibancadas no Chimitão, eu vou mandar os jogos, pelo menos o jogo contra time grande, fora de Rio Claro. E aí a torcida que fica sem. Exatamente. Então tá bom. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente volta com mais notícias. Se Deus quiser. Um abraço, Paulo, um abraço a todos, até segunda. Até.